Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática na Telinha. Sou o professor Dejailton Miranda e no vídeo de hoje veremos circunferência e círculo. Fique comigo até o final desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Circunferência e círculo. A circunferência é uma região no plano formada por pontos todos equidistantes de um ponto fixo chamado de origem. O círculo é constituído por toda a região no interior da circunferência. Exemplo, nós temos aqui a circunferência, essa parte preta, o ponto central, também chamado de ponto de origem. Todos os pontos da circunferência até o ponto central têm a mesma medida. Círculo é constituído por toda a região do interior da circunferência. Exemplo, toda essa região azul forma o círculo. Para entender melhor, você vai comparar a circunferência a um anel, uma aliança, e o círculo a uma moeda. A circunferência não tem preenchimento, é apenas essa parte preta, e o círculo é todo o preenchimento da circunferência. Nesse caso aqui, toda essa parte azul. Elementos de uma circunferência: raio, diâmetro e corda. Vejamos. Nós temos a circunferência, essa parte de azul, o ponto central, o ponto de origem, e vamos marcar um ponto na circunferência e chamar de ponto A. Vamos traçar um segmento de reta do ponto central até o ponto A. Esse segmento de reta, da origem até o ponto A, nós chamamos de raio. Vamos representar com a letra R, segmento de reta que vai do ponto central do O até o A. Qualquer segmento de reta que você traçar da origem até a extremidade da circunferência é chamado de raio e todos terão a mesma medida. Vamos fazer mais dois pontos na circunferência, vamos chamar esse ponto de B e esse ponto de C. Vamos traçar também um segmento de reta do ponto B até o ponto C, passando pela origem. Esse segmento de reta do ponto B até o ponto C, passando pelo centro, é chamado de diâmetro. O diâmetro é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência, passando pelo centro. Vamos representar com a letra D. É o segmento de reta que vai do B até o C, passando necessariamente pelo ponto. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Vamos marcar mais dois pontos na circunferência. Vamos chamar esse ponto de ponto D e esse ponto de ponto E. Vamos traçar um segmento de reta e esse segmento de reta que vai do ponto D até o ponto E é chamado de corda. Corda é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Vamos representar com a letra C e, nesse caso, é o segmento de reta que vai do ponto D até o ponto E. Agora, observe que a definição de diâmetro é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. A corda une apenas dois pontos da circunferência, mas não há necessidade de passar pelo centro. Todo diâmetro também é corda, mas nem toda corda é diâmetro. Exemplo, o segmento BC une dois pontos da circunferência, é diâmetro e também é corda. O segmento DE une dois pontos da circunferência, é corda, mas não é diâmetro, pois não passa pelo centro. Vejamos mais alguns exemplos. Observe a figura abaixo e determine a medida do raio, diâmetro e corda. Se raio é o segmento de reta que une um ponto da circunferência ao centro, então, nesse caso, o raio mede 6,5 centímetros. O diâmetro você não pode se confundir, temos esse segmento de reta medindo 9,4. Porém, esse segmento de reta não está passando pelo ponto central, portanto, não é o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Para ser diâmetro, é necessário que, além de unir dois pontos da circunferência, passe pelo ponto central. Nesse caso, não é diâmetro. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, então, nesse caso, o diâmetro terá 13 centímetros.
pois 6,5 mais 6,5 é igual a 13. E a corda é o segmento que liga dois pontos da circunferência, nesse caso, 9,4 centímetros. Vejamos mais um exemplo. Observe a figura abaixo e determine os pontos externos, os pontos internos, os pontos pertencentes à circunferência. Nesse primeiro caso aqui, os pontos externos são os pontos que estão fora da circunferência, o ponto A e o ponto D. Os pontos internos são os pontos que estão dentro da circunferência, que estão no interior da circunferência, o ponto E e o ponto O. Os pontos pertencentes à circunferência são os pontos B e o C. Essa foi a nossa aula sobre círculo e circunferência. Não perca a nossa próxima aula, falaremos sobre o comprimento da circunferência. Obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo. Dê o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até a nossa próxima videoaula.